intercessão de Deus, declaro aberta a sessão. Bem-vindo a todos que estão participando da sessão conosco, doutora Miriam e os advogados inscritos para a sustentação oral. Nós começamos os julgamentos com os processos com sustentação oral a partir dos remanescentes da sessão anterior. O processo na ordem de inscrição é o 181. 181 é apelação 0100, 95604. Catherine Eloá Dantas de Macedo e município de Baraúna. Relatoria do desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado virtualmente. 192, apelação civil 0152, 093, 59. Daniela Fernandes Paiva e outros. Onisa Construções Civis Limitada e outros. Desembargador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 183, apelação 0800, 904, 75, Laurindo Barbosa da Silva, Banco Bradesco S.A. Desembargador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 184, apelação 081, 33, 78, 58, Amanda Medeiros Fonseca de Moura, Lojas Riachuelo S.A. Desembargador Vigílio, é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 185, apelação 080, 93, 70, 48, Eurico Eduardo Maia Silva e outros, Apvida Assistência Médica Limitada. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia. Desembargador Vigílio, neste processo eu registrei divergência, possivelmente haverá quórum ampliado para a conclusão deste processo. Em continuação, 187, agravo do instrumento 080, 53, 15, 12, Francisco Cirilo dos Santos Júnior, Lívia Emanuele de Oliveira Souza, desembargadora Zeneide, a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. A relatora vota pelo provimento de seu agravo, de acordo? De acordo. Agradecemos a compreensão, recurso provido à unanimidade, nos termos do voto da relatora. Obrigado. 188, agravo instrumento 081, 2608, 33. Caio Graco Pereira de Paula e outros, espólio de Geraldo Pereira de Paula e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Esse 188, que esse processo de Vossa Excelência está chamando agora, na verdade, eu me obedeci os fundamentos de Vossa Excelência e o meu voto hoje é nesse sentido. Tá. Então, só vou corrigir meu voto para ficar à unanimidade, então, correto? Tá. Porque o doutor Eduardo concorda, então eu só não alterei ainda, mas vou fazer isso. O próximo é o 189, o agravo instrumento 080, 510036, Simas Industrial de Alimentos S.A. e outros, Banco do Brasil S.A., relatoria de desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Neste processo, desembargador Vigílio, precisamos do voto do excelente doutor Eduardo, alegou suspeição. O desembargador Vigílio precisará votar neste 189. Eu acompanho a relatora, desembargadora Zeneide.
Então, decidido à unanimidade. O próximo é o 190, agravo instrumento 080, 53, 96, 58, Unimed Natal, Rafael Mesquita de Góes e outros, relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 191, apelação 080, 2207, 26, Adriano Medeiros da Silva e Unimed Natal. Relatoria de desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, processo julgado. 192, apelação 080, 70, 55, 08. 192. 192. 192 já foi julgado, não? Presente, excelência, 080, 70, 55, 08? Não, acho que não, desembargador. Eu chamei o 191, que era a Unimed. Esse é RBX, Rio Comércio de Roupas S.A. e outros. E a Secretaria de Estado. Nesse 192, algum advogado para sustentar neste processo? Sim, eu estou presente, excelência. Bom, doutora Júlia fala pela RBX. Isso mesmo, pela apelante. Vossa Excelência tem até 15 minutos, pode iniciar. Obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, os excelentíssimos desembargadores. Em primeiro lugar, para ser bastante breve, a gente apresentou uma série de argumentos que demonstram os motivos pelos quais as taxas de cartão de crédito e débito não devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS. Mas, para manter aqui a brevidade da sustentação, eu gostaria só de apontar que essas taxas de cartões de crédito e débito não são parte do valor da operação, das operações desenvolvidas pela apelante, motivo pelo qual elas não estão incluídas no artigo 13 do inciso 1 da Lei Candir, da Lei Complementar 87 de 96. Além disso, como já reconhecido pelo EDRES, o Supremo Tribunal Federal, os valores que apenas transitam pela empresa não devem ser considerados na base de cálculo dos tributos, que é exatamente o caso aqui das taxas de cartões de crédito e débito, motivo pelo qual o entendimento fixado no recurso especial, o recurso extraordinário 574.706, tema 69 da repercussão geral, deve ser aplicado ao presente caso. É isso, excelências, muito obrigada. Bom, a relatora vota pelo desprovimento do recurso. Os demais acompanham. A relatora, recurso desprovido à unanimidade. Obrigada, bom dia. 193, apelação 086, 63, 27, 93. Sara Priscila Firmino Menezes dos Santos, Bradesco Saúde S.A. Relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 194. Apelação 087, 24, 93, 44. Unimed Natal. Felipe Félix Torres da Silva. Relatoria desembargadora Zeneide. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Processos da pauta, remanescente da pauta anterior, da desembargadora Zeneide, julgado. 196, processo 080, 77, 92, 40, Sabrina Pinheiro Maia, de Oliveira, e APEC, Sociedade Potiguar de Educação e Cultura. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. Processo 197 tem pedido de sustentação oral, mas não há quórum para o julgamento.
fica adiado para a próxima. Bom dia, Excelência. Doutor André Felipe aqui. Então, o C97 vai ficar sem quórum novamente, né? Porque tinha 197 continua sem quórum, doutor. Vamos convocar aí. Já passamos, houve várias convocações e ainda não foi possível formar o quórum. Então, vamos continuar tentando. E ele permanecerá em pauta como a sustentação oral. Ele não entrará para a sessão de terça-feira, de segunda-feira, aliás, né? Vai ficar para a sessão, acho que do dia 15. Tá bom, Excelência. Muito obrigado. Estarei presente. Tenha uma boa sessão a todos. Processo 198, nós dependemos de convocação. Leila, por favor, tem o convocado. Temos quórum com a convocação, nós temos 2 registros de impedimento e suspeição. Neste processo, precisamos de um terceiro julgador convocado. Sim, o desembargador Amilcar foi convocado para esse processo. Tá, mas não está presente ainda, né? Então, o advogado... Deixa eu conferir se tem advogado presente. Agravo instrumento 081 1305 81. Unimed Natal, Osana dos Santos Freire. Advogado que pediu sustentação oral está presente? Está presente, Excelência. Bom, tá, bom então, dia. por favor, doutora, vamos aguardar a presença de desembargador Amilcar entrar na sala para a gente poder julgar. Assim que ele entrar, faremos a chamada dele. 198 ficará pendente. Aguardando. Tudo bem. 199 é o agradecimento 081 20 93 95. Gabriel Braga Barreto Bezerra e Unimed Natal. Doutor Eduardo é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Vamos passar para a pauta do dia. Ficou pendente o 198. Na pauta do dia, começamos com o processo número 11. Agravo de instrumento 081 1480 75. Banco BMG S.A., Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e outros. O desembargador Virgílio é o relator. Um advogado para sustentar neste processo. Sou eu, doutor. Não sei se está dando para me ouvir. Sou advogada do BMG. Esse que eu acabei de chamar. É o 11 da pauta, isso. Doutora, quer fazer a sustentação? Tem até 15 minutos. Tá certo, então vou tentar ser breve. Bom dia a todos, ao senhor presidente, demais integrantes da senhora secretária, meus colegas advogados. Brevemente, eu gostaria de só relembrar que a presente demanda se trata de uma ação civil movida pelo Ministério Público em face da BMG, que é a parte que eu represento nesse processo, e a ação envolve uma imputação de supostas irregularidades do banco quando da oferta de cartões de crédito com reserva de margem consignável. É um produto distinto do empréstimo consignado. E aí o MP aduz que o BMG faz a indução dos consumidores, leva os consumidores a erro quando da contratação do produto e não fornece informações básicas durante a contratação. No final, requeriu que o banco se abstivesse de formalizar cartões de crédito com reserva de margem consignável, que não deixasse expressamente afirmado que não se trata de empréstimo, mas de uma nova modalidade de cartão, e que o banco se abstenha de promover suposta venda casada dos produtos, que seria o próprio cartão de crédito com seguro. A tutela foi deferida na origem e é contra essa decisão que se interpôs o presente agravo. E, a princípio, eu gostaria de salientar que o banco suscitou alguns preliminares requerendo a aplicação do efeito translativo para reconhecer inicialmente a ilegitimidade do parquê, uma vez que a situação discutida nos autos é claramente heterogênea. As evidências de ilegalidade que se apresentaram no processo, na inicial, foram apenas 4 exemplos de processo que foram movidos contra o Banco BMG, e apenas esses 4 processos ilustrariam um prodigioso volume de ilegalidade que estaria sendo praticada pelo banco. No entanto, sequer observou o MP que, em todos os casos listados por ele, houve sentença de improcedência, comprovando que não existem provas suficientes de uma prática sistemática que justifique a atuação por meio de ação civil pública.
Aliás, uma análise atenta dos produtos contratados permite perceber que dos 4 exemplos juntados pelo Ministério Público, 2 dos casos sequer se tratavam de cartão de crédito com margem consignável, mas de empréstimo consignado normal, de forma que os exemplos citados para ilustrar a ilegalidade do produto sequer são aplicáveis ao caso. E, além disso, sem maiores delongas, o banco já cumpre integralmente a liminar que foi deferida na origem, o que foi demonstrado capítulo por capítulo na peça de agravo. As informações sobre a natureza do cartão de crédito com margem consignável e a sua diferença para o produto de empréstimo consignado são claríssimas e especificadas não só no termo de adesão no contrato, mas no termo de consentimento esclarecido, que foi estabelecido por instrução normativa do Bacen. E no próprio termo de adesão e tanto no termo de consentimento esclarecido, constam imagem em tamanho real do cartão de crédito que está sendo contratado, em fonte tamanho 12, para que o consumidor esteja expressamente ciente do que ele está contratando. Cada um dos itens da liminar, como já dito, estava sendo já cumprido antes mesmo na propositura da demanda, restando clara a desnecessidade de qualquer tutela judicial no caso e, por conseguinte, a falta de interesse de agir do Ministério Público, que busca resguardar direitos por meio de instrumentos que já são aplicados pela instituição financeira. Em todos os casos, o parquet argui genericamente que haveria suposta abusividade na conduta, sendo que o único elemento de prova que apresenta são algumas esparsas ações judiciais que tratam do tema e que sequer se deu ao trabalho de ver o desfecho. Em suma, eu gostaria só de concluir que os contratos celebrados pelos consumidores são presumidamente válidos, sendo absurdo, com a devida vênia, o pleito de anular todos os contratos celebrados junto ao agravante ou criar exigências não previstas em lei para sua celebração, já que o banco já atende todas as exigências feitas pelo Bacen. A doutora terminou a sustentação? Ela concluiu, presidente. Proclama tá. o resultado. Certo, perfeito. Então, o resultado é o relator vota pelo desprovimento do recurso e assim fica decidido a unanimidade. Nesse caso, precisamos ainda, aliás, de um voto que é do doutor Eduardo, porque tem o impedimento da desembargadora Zeneide. Senhor presidente, eu acompanho, registrei agora meu voto. Ok. Então, recurso desprovido à unanimidade. Obrigada, senhores. Bom dia. Bom dia. Pela ordem, excelência. Quem fala? É o Igor. Eu estou responsável pela sustentação oral da pauta de doutor Ibanez Virgílio, a pauta de número 182. Eu estava aqui presente, tentei falar com vossas excelências, mas por algum problema eu não consegui falar, e eu tenho pedido sustentação oral nesse processo. Já foi julgado, doutor. Quando eu chamei, o excelência não respondeu, o processo foi julgado. Qual o resultado, doutor Ibanez? A apelação foi desprovida à unanimidade. Ok, excelência, tudo bem. Obrigado. Processo 32, iremos julgar agora. É a apelação 080, 53, 71, 87. Porcino Fernandes da Costa Júnior e outros, Estado do Rio Grande do Norte, relator do embargador Virgílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência, estou presente. Pedro Paulo. Advogado do apelante? Isso, do Porcino Fernandes da Costa. Tem até 15 minutos, doutor. Obrigado, excelência. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui pela primeira vez fazendo sustentação oral nesta Câmara. Eu tentarei ser breve na minha sustentação. Resumindo, a presente demanda, ela trata-se na origem de uma ação anulatória com antecipação dos efeitos da tutela, movido pelos sócios da empresa Porcino F. da Costa contra o ato arbitrário do Estado do Rio Grande do Norte, que, sem nenhum fundamento, corresponsabilizou os sócios por dívidas tributárias da empresa Porcino F. da Costa, com fundamentos na CDA 0002-28/2018-00. Desta forma, durante todo o processo, restou devidamente comprovado que a inscrição de dívida ativa, das quais os apelados estavam inscritos como corresponsáveis, eram decorrentes tão somente de um auto de infração em que não foi analisado qualquer responsabilidade ou conduta ilícito cometido pelos sócios no procedimento fiscal, retirando assim o seu direito da defesa na via administrativa. Igualmente, excelência, foram demonstrado que a precedência do STJ
que albergam a pretensão dos autores, ora apelados, e que corroboram com a fundamentação exposta na petição inicial, de forma que o STJ entende ser necessário a anulação de atos administrativos que prevêem CDA, o sócio como corresponsável, apesar de este não ter figurado em nenhum momento processual administrativo para investigação de suas responsabilidades. A administração pública, por pura liberalidade e sem nenhum fundamento, escreveu os 3 sócios ora apelados, como corresponsáveis na CDA aqui discutida, que é decorrente de um empate em que sequer houve a citação destes sócios incluídos na CDA ou imputação de qualquer responsabilidade, ferindo assim gravemente o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse empate, Excelência, na realidade, ele se limitou tão somente a apurar um suposto inadimplemento de ICMS da empresa em que os recorrentes figuram como sócios. Além disso, também restou consignado durante todo o esboço processual que é exigido por lei que esteja configurada a liquidação da sociedade de pessoas, a fim que surja a responsabilidade dos sócios, o que não é o caso aqui em questão. Nesse sentido, os autores, né, ora apelados, afirmaram que para haver a responsabilidade, a corresponsabilização destes por dívidas tributárias da empresa, necessariamente deveria ter tido um processo administrativo fiscal que investigasse a sua conduta, a sua possível conduta na ilicitude dos fatos, o que, mais uma vez, não aconteceu. Não houve, durante todo o procedimento, nenhum tipo de investigação ou qualquer menção aos sócios pela possível infração cometida. Com isso, após a formação do contraditório da ampla defesa, bem como diante das vastas documentações apresentadas pelos particulares, o juízo acertadamente julgou procedente os pedidos formulados na ação anulatória. Nas palavras da magistrada, a demanda, a mesma pontuou categoricamente que, abre aspas, tal responsabilização deve ser realizada a partir do regular processo administrativo, que deve proporcionar às partes as garantias inerentes aos princípios do contraditório e da ampla defesa. E continuou dizendo que, ao analisar detidamente os documentos oriundos do procedimento fiscal, e lá ela menciona os ideias com as folhas de tais processos, verifica-se que, mesmo diante da imputação da responsabilidade solidária aos sócios, estes não foram intimados para que apresentassem defesa do processo administrativo, embora tenha sido proferida decisão administrativa nesse sentido. A magistrada pontuou ainda que, abre aspas, mesmo nos documentos juntados pelo Estado do Rio Grande do Norte, a fim de comprovar que ocorreram as referidas intimações, observa-se que as notificações foram direcionadas tão somente à empresa e recebida pelo sócio administrador, Fábio Alcindo Chaves da Costa, o único que possuía poderes de gestão decorrentes desses atos constitutivos. Ou seja, o ente público não trouxe qualquer comprovação de que oportunizou aos sócios o exercício do contraditório, antes de que fossem incluídos como devedores solidários pelas dívidas tributárias. Diante disso, não foi devidamente apurada a responsabilização desses sócios quanto à prática de qualquer ato referente ao abuso ou excesso do poder, tendo o fisco atuado de forma automática, unilateral e indiscriminada. Ademais, resta pertinente esclarecer ainda que no despacho de 6638-296 dos autos de origem, o juiz ACO determinou que o Estado do Rio Grande do Norte apresentasse os comprovantes de intimação dos sócios acerca do referido PAT. O que não foi apresentado pela parte contrária, por se tratar de prova impossível, já que os sócios, mais uma vez, não foram intimados em nenhum momento do PAT para comprovar eventuais ilicitudes. Ao contrário, o Estado do Rio Grande do Norte apresentou tão somente uma intimação do sócio administrador sobre a dívida da empresa, ou seja, não era nenhuma intimação ligada à pessoa física, e sim à pessoa jurídica a qual o sócio representava. O documento, Excelência, tão somente da empresa Porcino F. da Costa, recebido sim pelo sócio Fábio Alcindo, mas, repita-se, intimando apenas para tomar ciência da decisão proferida pela 6ª URT. Não houve, portanto, nenhuma apuração de condutas a serem impostas ao sócio gerente da empresa, como exige o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Tampouco houve qualquer apuração na via administrativa para inscrição destes, né? Então, o Estado do Rio Grande do Norte, forçosamente, tenta atribuir a responsabilidade do sócio por débitos da empresa sem qualquer justificativa, tão somente por mero inadimplemento, o que, inclusive, já é estipulado no STJ que seria impossível. Então, em nenhum momento,
né, foi demonstrado atos desta natureza praticada pelos sócios e tão pouco pelos sócios, pelos demais sócios cotistas, ou seja, não foi comprovado nem sequer pelo sócio-gerente e muito menos pelos sócios cotistas. É evidente, assim, não é concebível que somente na esfera judicial seja oportunizado o pedido os apelados comprovarem a inexistência dos atos praticados, quando sequer na esfera administrativa ocorreu qualquer investigação. Dito isto, Excelência, a parte autora, ora apelada, requer o desprovimento da apelação do Estado do Rio Grande do Norte, no sentido de manter a sentença que excluiu os sócios da empresa Porcino F. da Costa da corresponsabilidade por essa dívida tributária. Entretanto, é importante mencionar que, apesar da sentença ter acertadamente excluído os sócios da corresponsabilidade por essas dívidas tributárias da empresa, a juíza, na sua fundamentação, no dispositivo da sentença, ela arbitrou os honorários pela equidade, violando, assim, o artigo 85, parágrafo 3º e 5º do Código de Processo Civil. Ora, Excelência, o Código de Processo Civil prevê expressamente que nas demandas contra a Fazenda Pública serão observados a ponderação dos honorários previstos na lei, sendo de 1 a 3% dos percentuais para casos de maior valor. Sendo que a equidade, ela é uma exceção à regra e só pode ser posta em causas em que não há um proveito econômico mensurável ou quando for de valor baixo, o que no presente caso não ocorre. Tanto não ocorre que quando protocolamos a inicial, a juíza mandou emendar a inicial para que colocássemos o valor atualizado da causa com base no valor do crédito que seria discutido, de 2.500.000. Então, não há o porquê de se aplicar a equidade neste caso, tendo em vista que não se trata de valor imensurável e nem tampouco de valor que não se consegue chegar ao proveito econômico. Assim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a impossibilidade de arbitramento equitativo de honorário de sucumbência, para o parágrafo 8º, impondo-se, devendo impor a observância do parágrafo 2, no caso de litígio entre particulares, e do parágrafo 3º, como no presente caso, envolvendo a Fazenda Pública. Dito isto, por todas as considerações acima, em consonância com o aqui comprovado, requer que Vossa Excelência se digna de negar provimento ao recurso de apelação do Estado do Rio Grande do Norte, para, assim, manter a exclusão dos nomes de Porcino Fernandes da Costa Júnior, Fábio Alcindo Chaves da Costa e Lúcia de Fátima Chaves da Costa Rosado Maia, da CDA discutido, e do polo passivo da execução fiscal, na qual fora movido tão somente pela empresa Porcino F. da Costa, e dá provimento ao recurso apelatório dos particulares para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em patamar estabelecido pelo artigo 85, parágrafo 3º do CPC, ou, alternativamente, que seja majorado a um montante não inferior a R$100.000. É a sustentação, Excelência. Obrigado. Obrigado. O voto do relator é pelo desprovimento do apelo. O voto dos demais julgadores acompanha o relator, recurso desprovido. Eu vou chamar o 39, que é a apelação 081 74 63 87, Maria Gorete de França Gomes, Plano Invest, Administração e Serviços Limitada. Pronto, Excelência. Nesses três, desse 39, é a mesma. São três apelações com a mesma matéria. É o 39, 72 e 127. Eu poderia sustentar os três de uma vez só? Ou quer que faça individualmente? Não, os 72 são embargos de declaração que estão em julgamento, aí não haverá sustentação oral, não cabe. Certo. E os 72? O 39 é de relatoria do desembargador Vigílio. O 127 é de minha relatoria. Mas, como Vossa Excelência está dizendo que a mesma matéria pode fazer a sustentação para esses dois, não para os 72, que são embargos de declaração. Pronto, tranquilo. Okay. Primeiramente, bom dia a todos. Nesse caso, se trata de uma apelação da UP, né? Nesse caso, a Plano Invest, é o 39, no outro é a UP do Brasil. Tá. São convênios da Prefeitura com a referida empresa para fomentar a economia local através de empréstimos consignados, né? O que se discute nessas ações são o percentual de juros que foi estabelecido em contrato. Primeiro, vale ressaltar que, administrativamente, não buscaram resolver qualquer questão, adentrando diretamente no judiciário, e
com o intuito de não honrar com o valor acordado das parcelas. Como dito, são todos funcionários públicos, pessoas esclarecidas, que após receberem o dinheiro, não ficaram satisfeitos com o valor a ser pago e foram incentivados através de um advogado em específico a entrarem com essas ações, né, de forma massiva. Você pode observar que em todos esses tipos de ação é sempre o mesmo advogado, tentando achar uma legalidade onde não há. O que se pede é que seja baixado os juros que foram acordados em contrato, dizendo que eles são exorbitantes. No entanto, o decreto estadual 21.860 de 2010 permite que os juros sejam de 4,15%, acrescido da Selic. E no ano é 12,5%, o que totaliza um teto de 5,17%. E os nossos contratos, eles têm a taxa cobrada de 4,96%, ou seja, valor inferior aos 5,17% que o decreto estadual permite. E outra banda pede a aplicação de taxa média de mercado, mas não há que se falar em aplicação de taxa média. Todas as empresas têm que calcular o risco, né, de acordo com quem vai tomar o empréstimo, e oferecem um percentual que acham interessante. Se fosse para ter taxa média, não existiria livre mercado, seria uma coisa tabelada. Não houve qualquer tipo de coação para que o autor tomasse um empréstimo, né, no caso o apelado, e ele que buscasse uma outra empresa que oferecesse condições melhores, né? Sobre a devolução em dobro, que é pedido, não há que se falar em devolução em dobro porque não se trata de uma cobrança indevida, é um contrato que ele aceitou e que nós estamos executando. Os honorários de sucumbência que foi estabelecido foram de valor exorbitante, já que a ré, ora apelante, decaiu uma parte mínima dos pedidos. E o que foi minorado foi um pequeno percentual do contrato que é totalmente válido, né? E eles pedem também a incidência da lei de usura, que não se aplica às instituições financeiras, de acordo com a súmula 283 do STJ, e pedem um novo tipo de método de aplicação, o método Gaucho, que não é aplicado por nenhuma financeira do mercado. E esse método ele tem um redutor e não está previsto em contrato e é aplicado pelo mercado. Então a gente pede que sejam providas as nossas apelações para que seja mantido o percentual de contrato e que seja indeferido todos os outros pedidos da parte autora, ora apelada. Somente isso. O resultado, no recurso 39, o relator desprovê os dois recursos, tanto o da instituição financeira quanto da consumidora. Isso no 39. Certo. O 127... O 127, que sou o relator, e neste a apelação é só da consumidora, não tem apelação da instituição financeira, do consumidor, que é o Magno Alexandre. Meu voto é só quanto aos honorários de sucumbência, que eu entendo deve ser pelo resultado do proveito econômico. O percentual fixado na sentença, mas com base no percentual do proveito econômico que foi deferido na sentença. Então, o provimento é parcial só para fixar os honorários dessa forma. Ambos, aliás, neste aqui, ainda não vi registro de votos dos demais julgadores, tanto o doutor Eduardo quanto o desembargador Vigílio. Vão precisar votar neste 127, doutor Eduardo e desembargador Vigílio. Eu votei, não acompanho Vossa Excelência. Ah, é? Então, bom, consigo agora. Ah, tá. Agora já comecei a ver o voto do doutor Eduardo e o seu. Pronto. Então, faltava só o sistema me apresentar. Obrigado. Voto recurso provido parcialmente à unanimidade, os dois casos. E no primeiro caso, eu já havia proclamado a unanimidade, recursos desprovidos. Excelência, nesse caso aí, do 36, né? O 4936, né? Esse processo, o 127? O 127 é o 081 41 94 36 2021.
Aqui está 081 41 49 36 2021. É esse mesmo número ou não? É 081 41 49 36 2021. Pronto, tem um recurso de apelação da UP aqui. Eu acho que não, doutor. Tem no... Eu baixei o processo inteiro, tá na folha 317, mas ele está aqui no ID 128, 29 e 251. Eu posso olhar em seguida, mas aqui nas votos pode ter passado. Se tiver, refaço o Só tem julgamento. uma apelante aqui, né? Mas ele está dizendo que tem uma apelação nos autos, eu vou rever. Você falou que qual é o ID, doutor? É a última apelação, de trás para frente, ele é o 128, 29 e 253. É o 251 e 253. 251 está em texto e o outro, o 253, ele está todo formatado certinho. Então, eu vou, assim que encerrar a sustentação oral, eu vou rever. Se tiver, eu vou retirá-lo de pauta, porque eu precisaria olhar esse recurso que eu, de fato, não olhei. Eu olhei só o de Magno Alexandre, mas vamos ver. Processo, na sequência, vamos para o 53. Só foram esses dois, né, desembargador, que ele sustentou, o 127 e o 139. Aliás, o 127 não proclame agora, porque se eu constatar o recurso dele, sairá de mesa. Tá, se não constatar, aí sim ele fica julgado nesses termos. Tá, então foram só esses dois ao todo, né? Os embargos de declaração não entram nessa computação, porque são julgados de outra forma. Então, 53, agora, para julgarmos, o agravo de instrumento 080, 47, 90, 30. Selma Camilo da Silva e Paulo Camilo Guedes Neto. Pagadora Zenelli, a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Pela agravante, Maria Esther da Assunção, pelo Núcleo de Prática Jurídica da UERN. Fala por Selma Camilo. Por Selma Camilo. A ele nossa... está parcial, né? Isso, ele está atendendo parcialmente aí. A nossa sustentação é no sentido da manutenção da decisão de tutela antecipada. Seria nesse sentido. Se o voto for nesse sentido, eu dispenso a sustentação. Basicamente sim, porque o voto da relatora é pelo provimento parcial para determinar o magistrado que examine as provas novas juntadas nos autos referentes ao justificativo de inércia da agravante quanto à ausência de audiência designada para decidir pela prorrogação da curatela do agravado. Pronto, nesse sentido eu dispenso a sustentação, Excelência. Tá, agradecemos a compreensão, doutora, tenha um bom dia. Igualmente. O próximo é o 57. Agravo de instrumento 080, 79, 42, 86. Unimed Natal, Adriano Carlos Ferreira Bezerra, Pagadora Zenelli, a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Minha Excelência, bom dia. Vossa Excelência fala pela Unimed Natal? Exatamente, Excelência. Ela está provendo parcialmente, doutora, para autorizar o ingresso, mas com a complementação de valor da taxa de adesão. Por isso é que o provimento é parcial. Perfeitamente. Seria complementar para 94 mil, que era a cota vigente à época do ingresso. Fixada na data do requerimento. Perfeito, Excelência. Então, nesse sentido, eu dispenso a sustentação. Ok. Muito obrigado, doutora, pela compreensão. Tenha um bom dia. Bom dia. O próximo é o 62. 62 é o agravo de instrumento 081, 20, 82, 66. Busestar Empreendimentos Imobiliários Limitada, ME, Nádia Liz Medeiros Barbosa, Pagadora Zenelli, a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência, pela Busestar. Ok, doutor. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor. Pois não. Excelentíssimo desembargador presidente, pessoa na qual saúdo os demais desembargadores aqui presentes nesse plenário virtual, excelentíssimo representante do Ministério Público, senhores servidores, colegas advogados, eu falo pela Busestar, que é agravante nesse processo e autora da ação de rescisão contratual
que foi movida em desfavor da senhora Nádia Liz, pela inadimplência quanto mais da hora gravada. Ocorre que, ao apresentar sua contestação, a hora gravada, ré no processo, apresentou também uma reconvenção. E esta reconvenção, ela é calcada, tem como causa de pedir um suposto ato ilícito, um ato único, ato jurídico único, que teria sido praticado pela autora da ação, reconvinda, em 24 de julho de 2015, consistente na alteração de uma planilha que instruía, que formava o contrato. Segundo a reconvinte, este ato único teria desencadeado prejuízos de ordem material e até mesmo moral. Então, a pretensão reconvencional da senhora Nádia Liz consiste em condenar a parte reconvinte e autora a pagar-lhe uma indenização por danos materiais e morais em razão desse ato único praticado em 24 de julho de 2015, segundo ela, reconvinte, ato ilícito. Pois bem, o que é que disse a Búzios está em sua contestação à reconvenção? Abriu uma preliminar de prescrição, arguindo que, à luz do princípio da accionata, que foi positivado pelo direito brasileiro, o direito de ação surge com a violação, a suposta violação ao direito. Como no caso concreto, a suposta violação, na ótica da reconvinte, ocorreu em 24 de julho de 2015, esta pretensão reconvencional estaria prescrita, uma vez que, como eu já disse, os pedidos são de indenização por danos materiais e morais. O juízo afastou a prescrição, a tese de prescrição, aplicando ao caso concreto a prescrição, a regra da prescrição decenal. A pretensão reconvencional foi ajuizada 5 anos e 2 meses após esse suposto ato ilícito. Então, seja pela ótica da prescrição trienal, que é a que nós defendemos, seja por uma eventual prescrição quinquenal, já que a matéria de fundo, o pano de fundo da lide é um contrato, mas por qualquer das duas hipóteses, a pretensão reconvencional estaria prescrita. E isso nós defendemos aplicando o artigo 206, parágrafo 3º, incisos 4º e 5º do Código Civil. Resumidamente, excelências, é disso que se trata o agravo. É aplicar a legislação federal à matéria. O quadro fático, ele é incontroverso. As informações que eu aqui prestei, elas são absolutamente incontroversas. Esta data de modificação de planilha, a data do suposto ato ilícito, é defendido pela própria reconvinte. E o lapso temporal em que ela permaneceu absolutamente silente, pagando algumas parcelas e deixando de pagar muitas outras, também é incontroverso. A absoluta ausência de questionamento, seja por notificação extrajudicial, seja através de uma ação de consignação em pagamento, também é incontroverso. Então, o que pede a agravante, sucintamente, é a aplicação do artigo 206, precisamente quando trata da prescrição trienal, já que a pretensão reconvencional, ela foi movida 5 anos e 2 meses após o alegado ato ilícito. Por isso que se pede, excelências, o provimento do presente agravo. Muito obrigado. Ok, o voto da relatora é pelo desprovimento do agravo. Está decidido a unanimidade. O próximo é o 86. 86 é o agravo instrumento 081, 1525, 65. Manuel Gentil Marinho Pessoa Neto e Bianca Gaspar Bolsinha.
Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, Excelência. Bom dia, presidente. Bom dia, demais componentes da Câmara. Luciano Cosme falando. Doutor Luciano fala pela parte agravante. Isso, Excelência. Inclusive, eu até imaginei que o voto fosse ser pela perda do objeto, porque a antecipação de tutela, presidente, foi no sentido de que o juízo da 7ª Vara de Família se pronunciasse acerca da estipulação de uma fração de aluguel. E até hoje, Excelência, o processo continua concluso e o juiz da 7ª Vara não se pronunciou sobre a determinação desse juízo, dessa relatoria, no momento da decisão da antecipação de tutela recursal. Meu voto, como eu não sei se ele realmente houve a perda do objeto, meu voto é pelo provimento do agravo. De acordo? De acordo, Excelência. Eu suspendo a sustentação, então. Então, todos um excelente dia. Ok. A decisão fica à unanimidade. Agradecemos a compreensão, doutor Luciano. Tenha um bom dia. Obrigado, Excelência. Até mais. O próximo é o 97. 97 é o agravamento 081, 264208. Neilson de Araújo Nascimento e Porto Segue S.A., Crédito, Financiamento e Investimento. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Excelência, estamos aqui não para sustentar, seria um pedido de preferência. Ligamos agora há pouco para o gabinete, para a secretaria, informaram a nós que não haveria possibilidade de pedido de preferência, mas, de qualquer modo, já vai nos desculpando se fizemos a inscrição de forma indevida. Então, Vossa Excelência não fará sustentação? Não. Ok. A proclamação do resultado é pelo desprovimento do agravo. À unanimidade. Obrigado, Excelência. Ok, obrigado, bom dia. O próximo é o 107. 107 é a apelação 0200-481-56. Benedito Fernandes Pimenta e outros, Enéas de Oliveira Lins e esposa Maria Rita de Oliveira Lins e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Doutor Everson Rocha. Doutor Everson Rocha. Vossa Excelência fala por qual das partes, doutor? Pela parte apelante ou apelada? Pela apelante, senhor. Então, Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor. Pode iniciar. Senhor, a parte apelante vem aqui, né, requerer, no mais presente forma, a apreciação da apelação, né, o deferimento e o uso capião que foi, né, denegado, né, foi negado esse pedido da minha parte e constitui um bem, né, que foi adquirido de forma mansa, pacífica, sem nenhum tipo de objeções por mais de 30 anos. O professor Samuel, o nome dele é professor Samuel, aqui em Parnamirim, no centro da cidade, que há mais de 30 anos reside. Não houve nenhuma objeção, o imóvel carecia até de documentação e foi indeferido, segundo a juíza, né, a excelentíssima senhora doutora juíza, sobre o pretexto de que era um bem de família. E ele constituiu família, ele constituiu todo um patrimônio e nunca foi questionado. E depois de 30 anos, né, ele foi questionado aí essa possibilidade de ser um bem a ser partilhado entre os herdeiros e, lamentavelmente, a juíza entendeu que seria um bem a ser partilhado entre a família. E não existe prova que se comprove isso, o imóvel não estava registrado. E ele ocupou de forma mansa, de forma pacífica, e a parte autora, ela não se conforma com a presente sentença e vem aqui requerer o pedido de reconhecimento do bem que a todo tempo estava com ele, não havia objeção de família alguma e não existia prova documental que isso, de fato, fosse um bem hereditário, né, um bem a ser partilhado. E aí a gente queria a reforma da decisão para que se fizesse justiça ao presente caso. Meu voto é pelo desprovimento do apelo. Temos os votos dos demais julgadores. Concordando comigo, recurso desprovido à unanimidade. Tá bom, Excelência. Eu agradeço a possibilidade da sustentação. O próximo é o 131. Advogada presente. 131, apelação 031-12-5380. Iraci Cavalcante de Medeiros e outros, Maria das Graças Alves. Sou o relator.
A doutora fala por qual das partes, apelante ou apelada? Apelante, Iraci Medeiros. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutora. Em nome do desembargador Ibanez, cumprimento todos os desembargadores aqui presentes e a representante do Ministério Público. Bom dia também para os servidores e os colegas aqui presentes. Essa apelação, ela se trata, Excelência, de um requerimento indevido por parte de Maria das Graças Alves, que diz ter convivido em união estável com a Amaury por 14 anos. Na sentença de primeiro grau, o juiz entendeu que, apesar de não ter ocorrido a separação de fato e nem judicial entre Amaury Medeiros e Iraci Medeiros, ele reconhecia a união estável entre Maria das Graças e Amaury. As apelantes, na época, entraram com embargos de declaração e, na decisão dos embargos, o juiz mudou o seu entendimento e disse que houve separação de fato e ele reconhecia a união estável. Na decisão consta que a situação de separado de fato não poderia ser contestada. Não houve fundamentação, não houve motivação, o que vai de encontro ao artigo 489 do Código de Processo Civil, no parágrafo 1º, inciso 4º, que diz que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aqui não é uma questão de se rever provas, não. A questão é que não houve fundamentação na decisão dos embargos do juiz quando ele modifica seu entendimento por inteiro e diz que apenas houve um erro material que ele estava corrigindo ali na decisão dos embargos de declaração. Acontece que tem mais de 19 provas de que não houve separação de fato, como, por exemplo, certidão de óbito, a declaração foi feita por Iraci Medeiros e não por Maria das Graças Alves. Lá na certidão, na ficha de trabalho de Amaury Medeiros, consta Iraci Medeiros e a filha como dependente e não Maria das Graças Alves. A gente tem um inventário dos pais de Amaury, menos de um ano antes da morte dele, em que ele declara, lá nas primeiras declarações do inventário, Iraci Medeiros junta identidade, CPF, o endereço comum do casal lá no Alecrim, e não coloca, não reconhece aí que seria uma oportunidade, então, já que viveria supostamente por 14 anos com Maria das Graças, ele não coloca Maria das Graças nesse inventário. A gente tem as declarações de imposto de renda de Amaury Medeiros ao longo de 2005 até 2017, as duas antes da morte dele, que constam lá Iraci Medeiros como sua esposa e não Maria das Graças como sua suposta companheira. Não consta nos autos. Aliás, na ficha dele consta de trabalho Iraci como dependente, numa ação trabalhista sentenciada pela vara trabalhista, na ação de consignação de pagamento das verbas trabalhistas dele, quem recebeu os valores foi Iraci Medeiros e não Maria das Graças Alves. Plano de saúde em conjunto dos dois, durante toda a vida de Amaury Medeiros. Os últimos contra-cheques dele, juntados ao processo, foram por Iraci Medeiros e não por Maria das Graças. Documentos de exames, coisas pessoais, todos os documentos mais recentes de Amaury foram juntados por Iraci Medeiros e não por Maria das Graças. E nenhuma dessas provas, em momento algum, foi analisada nem na sentença, nem na decisão dos embargos de declaração. E a gente tem que o entendimento do STJ, mais especificamente do ministro Rogério Cruz, é que a manifestação das decisões jurisdicionais presta a servir ao controle tanto da sociedade como das partes. E isso sobre a atividade intelectual do julgador, para que se verifique todas as provas, argumentos e teses desenvolvidas por ambas as partes e se houve a boa aplicação do direito. A gente tem ainda, conforme o processualista Guilherme Marinoni diz que o juiz ele não pode deixar de demonstrar também o porquê que as provas produzidas pela parte perdedora não lhe convenceram. A gente tem um rol gigantesco de provas e não é questão que o juiz não analisou todas as provas, é que nenhuma das provas foi analisada, nenhuma das provas foi alvo de fundamentação, de motivação para ele alegar, no primeiro momento, que não houve separação de fato e depois dizer que houve a separação de fato, alegando apenas que não tinha como se alegar de forma nenhuma contestar essa separação de fato, Excelência. O que a gente tem aqui é uma sentença e uma decisão com falta de fundamentação,
com falta de motivação, o que gera nulidade, conforme dispõe o artigo 278 do Código de Processo Civil. Não se pode deixar de fundamentar uma decisão, muito menos uma sentença de reconhecimento de união estável, sem avaliar o casamento válido que existia antes. O juiz mudou totalmente sua sentença e não analisou todas as provas, nem pelo menos nenhuma, nem para dizer por que aquelas provas não lhe convenceram. O que a gente tem aqui é entendimento do STJ, do STF, que de casamento válido não pode ser reconhecida união estável paralela. O que a gente vê é que, ao arrepio da lei, essa decisão questionada vai de encontro ao nosso ordenamento jurídico, por tudo aqui que foi apresentado. E hoje estamos aqui para pedir provimento desse recurso justamente pela nulidade que tem nesse processo, tanto nessa decisão de embargos, por falta justamente de fundamentação e de motivação. É isso, Excelência. Sim, só um minutinho, aproveitando o restinho do meu tempo. Por que que o juiz possivelmente deduziu que houve separação de fato? Pelas questões, pelos problemas de saúde de Iracy Medeiros, que ela se ausentou algumas vezes de sua residência, sim, para tratar alguns problemas de saúde. Desembargadora Zeneide, só quem sabe o que é passar por hemodiálise é quem tem um parente dentro de casa que passa por hemodiálise. Desembargador Vigílio, só quem sabe o que é fazer um transplante renal e viver o resto da vida tomando imunossupressores é quem passa por isso. Desembargador Ibanez, Iracy Medeiros, ela fez uma cirurgia no coração, ela implantou um marca-passo e ainda chegou a perder um filho vítima de latrocínio. Uma pessoa como essa, com várias restrições de saúde, com problemas de depressão, não podia ficar o tempo todo sozinha dentro de uma casa, já que o falecido Amaury Medeiros, ele trabalhava o dia todo e ainda tinha problemas com alcoolismo. Por tudo isso, talvez o juiz tenha entendido, por essas ausências, que ela ficava na casa da filha para ter esses cuidados necessários, o juiz tenha entendido por essa separação de fato. Mas a gente sabe que o direito de família contemporâneo, professor aí, Conrado das Rosas, diz que morar em casas separadas não significa que houve que não há mais a relação matrimonial. E não é nem isso que se aplica aqui ao presente caso, porque Iracy e Amaury nunca se separaram, não. Ela ficou ausente de casa em alguns momentos da vida dela, justamente porque estava se tratando, junto com a filha, de questões de saúde, aos cuidados da filha, porque Amaury não tinha esse tempo e os problemas dele com bebida também faziam com que ele não pudesse dispor disso. A gente tem uma situação também interessante aqui que merece ser ressaltada, é justamente que a Maria das Graças diz que quando conheceu Amaury, ele era casado, está lá na inicial. Então isso já prova a má fé dela quando se aproximou dele. Ela diz que morou em 2 lugares com ele lá no Alecrim, na Rua Presidente José Bento e na Travessa Fábio Rino. As 2 ruas são praticamente paralelas. Ali, exatamente a casa de Amaury fica por trás da antiga loja de construção Saci. E essa Travessa Fábio Rino, que Maria das Graças disse que morava com ele, é exatamente na frente da antiga Saci. Então, isso mostra a má-fé dela, que não tinha como ela não saber que ele era casado, que a mulher tinha problemas de saúde e aquela situação da família. Ela já entrou nessa possível relação, já com fins nessa relação amorosa com fins jurídicos, isso é claro, isso é evidente. A gente tem os vizinhos declarando, né, nos autos do processo, que a impressão de todos é que ela fazia faxina, porque uma das vizinhas recebeu essa informação do próprio Amaury. Tem um irmão de Amaury dizendo que nunca Amaury disse para ele, ou para qualquer um dos familiares, que Maria das Graças era sua companheira, não. Mas ela deve ter entrado justamente na casa da família quando Iracy estava afastada pelos seus problemas de saúde, para fazer faxina na casa. Aí, com esse trânsito dela dentro de casa, ela teve acesso a documentos, fotos, várias provas que constam aí no processo de documentos antigos do decujus. Então, o que acontece, Excelência? Por todo o contexto probatório que se tem aí, verifica-se que não houve separação de fato. E o que a gente vê é que houve nulidade por parte do juiz de primeiro grau, justamente por não fundamentar a sua decisão, não mostrar a sua motivação, por primeiro
dizer que não houve a separação de fato e nem judicialmente, e depois, em embargos de declaração, mudar completamente seu entendimento, dizendo que houve a separação de fato. Faltou a fundamentação, isso gera nulidade. Então, hoje a gente vem aqui pedir o provimento desse recurso para que seja corrigido essa situação, que seja feita justiça nesse processo, que não se permita que os juízes de primeiro grau, por causa da alta demanda, pelo volume gigante nas varas, deem sentenças, decisões sem a devida fundamentação, sem seguir o nosso ordenamento jurídico. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado, doutora. Meu voto é pelo desprovimento do apelo. E os demais julgadores concordam comigo, apelo desprovido à unanimidade. Processo julgado. Okay. O próximo é o 164. A apelação 080 60 99 45, Marcos Suélio de Medeiros e outros, Cirela, Suécia, Empreendimento Imobiliário Limitado, do Eduardo é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Eu, excelência. Bom dia. Eu estou pela apelada Cirela, Suécia. Doutor Renato, bom dia. O voto do relator é pelo desprovimento do apelo, de acordo? De acordo. Abro mão da sustentação e desde já cumprimento vossas excelências. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. O recurso fica desprovido à unanimidade. Bom dia. Bom dia, doutor Renato. Só tem uma questão, desembargador Ibanez. Nós sustentamos, nas nossas contrarrazões, uma preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita, requerido pelos apelantes, que eles pugnaram em sede recursal por esse benefício. Só para se tem algum destaque no voto em relação a isso, eu queria só um esclarecimento em relação a esse aspecto. Ele rejeita a questão da deserção. Então, se ele tivesse acolhido, não conheceria do apelo, mas ele rejeita a deserção e conhece do apelo, portanto, desprover. Certo. E majorou os honorários de sucumbência em sede recursal? Só essa informação. Não consta majoração, não. Ok. Bom, com esse nego provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença hostilizada. Ok, muito obrigado. Dispõe. Por favor, Leila, verifique se o desembargador Amilcar está para ingressar na sala. Certo. Desembargador Ibanez, enquanto eu estava já na última, eu já estava entrando em contato aqui com a assessoria dele, certo? Segundo estão informando aqui, estão entrando em contato com ele para saber... Presidente, estou vendo... Presidente, é porque nesse eu sou impedida, eu estou aí impedida nesse. Nesse 198? Então, desembargadora Zeneide, está... 17º procurador. Tá. Pois então, obrigada a todos, fiquem com Deus. Um abraço. Muito obrigada. Então, Leila, fique tentando que, enquanto você tenta, eu vou olhar o processo 127, que o doutor Vinícius aguarda ali uma... Desembargador Amilcar, só um instantinho para a gente confirmar se o desembargador Amilcar comparece para julgarmos o processo 198. Doutor Vinícius, estou vendo aqui sua apelação de 4 de fevereiro de 2022, 4 de fevereiro, a data da apelação, juntada em 7 de fevereiro. Isso. Depois das contrarrazões do apelo. Ok, houve apelação, as contrarrazões suas estão de janeiro. Contrarrazões em janeiro. Deixa eu ver aqui, a resposta é lenta, mas vem. 4 de fevereiro, as contrarrazões. E, em seguida, a apelação. Eu vou fazer o seguinte, para eu responder a essas questões rapidamente, pode ser que a resposta não corresponda a uma análise mais criteriosa. Eu vou retirar o processo de mesa, certo. Analisar a tempestividade do apelo, porque eu já estou vendo que o apelo da Policard existe, está aqui. Eu vou analisar a tempestividade e aí
trarei em mesa na outra sessão, se for o caso, com a análise da apelação da financeira, tá certo? Pronto, muito obrigado, Excelência. Então, já temos a sustentação oral ocorrida, que é válida para ele também. Aí é só eu verificar a argumentação, a fundamentação do apelo, a tempestividade que eu vou ver, porque ela é depois das contrarrazões, mas mesmo assim não impede, eu vou olhar, e em seguida, na sessão posterior, eu trago o processo em mesa para julgamento. Não na próxima sessão, porque, como eu estou tirando de mesa para analisar, eu vou ver, se der tempo, que virá na próxima sessão. Não precisará ser em sessão com sustentação oral, porque Vossa Excelência já fez, de acordo? De acordo, tá bem, então. Não mesa apenas, né? Não mesa, ou então melhor, porque se eu disser não mesa, não teria como o advogado fazer a sustentação oral em processo que não está em mesa. Eu vou retirar para reanálise. Pronto, então, retirar de pauta? Não precisa retirar de pauta. O relator pediu para reanalisar o processo. Tá certo. Mesmo ele foi apresentado em mesa, eu retiro para reanalisar para eu poder proclamar o resultado. Se for o caso, alterar, e aí os demais julgadores farão também as correções de voto, se houver alteração em meu voto. A situação de hoje já foi válida para essa... Aí penso que eu já posso considerar, porque a partir dessa sustentação oral, eu vou analisar até mesmo o seu recurso, doutor. De acordo? Pronto, de acordo. Muito obrigado. Mas o julgamento final fica para a próxima sessão, é isso? A próxima sessão que ele marcar, né? Não necessariamente a próxima, né? Pode ser na próxima, se eu conseguir analisar daqui para lá, porque a próxima sessão nossa é por videoconferência, não é por videoconferência, e ela começa na segunda e termina na sexta. Então, é provável que eu tenha tempo para, até a sexta-feira da próxima semana, concluir essa análise e submeter ao julgamento dos demais julgadores, tá certo? É possível. Pronto. E aí, se não, ficará para outra sessão. Agora, sim, não retirar, porque senão nós vamos publicar uma nova pauta aí só para o próximo mês, porque nossa pauta, nosso agendamento de pauta agora está... Vou mandar, presidente, eu tenho tempo, vou mandar. Ok, porque eu estava esperando a resposta de desembargador Amilcar, se ele irá comparecer. Ok, doutor Vinícius? Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Boa sessão. Então, o desembargador Amilcar não respondeu? Não, a assessoria ainda está online aqui, mas não me disse nada. Tá, então Está tentando falar, disse que está tentando entrar em contato apenas. Possivelmente ele não irá, porque ele ainda já é quase 9h30, ele não confirmou a presença. A advogada que está aguardando o 198, nós pois podemos... não, Excelência. Vamos adiar esse julgamento para a sessão do dia 15. Tá bom? Tudo bem, Excelência. Obrigada. Então, ele já fica aprazado para o dia 15, porque é com sustentação oral, e nossa próxima sessão com sustentação oral será dia 15. Tá bom? Tudo bem, Excelência. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, concluímos, então, os julgamentos com sustentação oral. Encerramos a sessão de julgamento, passamos para a sessão administrativa. Na parte administrativa, além dos cumprimentos que já fiz ao início, se houver alguma congratulação dos aniversariantes da semana ou da próxima semana, Leila, pode fazer o registro. E... Tá certo. No mais, não tenho nenhuma mensagem aqui. O desembargador Vigílio tem a palavra. Nada a propor. Doutor Eduardo. Também não, senhor presidente. Ok. Então, com isto, nós concluímos nossa sessão de julgamento de hoje. Agradecemos a todos, desejamos um bom dia.